ver teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Paz, oração e união. Glória a Deus por mais este programa do nosso Ministério Restauração. Eu já vou apresentar logo, né, a nossa irmã que está aqui para nos apoiar, né, a irmã Cristina Vieira. Paz do Senhor, irmã Cláudia, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos, é uma alegria estar aqui com a irmã Glória Cláudia, a Deus. participando do programa da Abrace Restauração. Amém. E a nossa igreja então está situada na Avenida Farrapos, 312, no bairro Floresta, Porto Alegre. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. O diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Esteve aqui há pouco, né? Podia ter participado conosco. Exatamente. A presidente da Abrace, nossa querida irmã diaconisa Ana Schmidt, e o nosso presidente, o vice-presidente, irmão Neymar Paranhos. E nós estamos aqui, como já é de praxe, toda segunda-feira, né? E hoje nós temos então a nossa irmã Cristina, que preparou algo dirigido por Deus, creio, né? Amém. Para falar então sobre o tema consciência fonológica e a sua importância na alfabetização. Mas antes, nós vamos iniciar este programa então orando, né? Porque tudo que nós fizemos, nós temos que primeiro orar, né? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, irmã? Amém. Amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, pela saúde que o Senhor nos concedeu, a tua proteção, os livramentos, por estarmos, Senhor, na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, neste programa, dirige, seja feita a tua vontade, mostra-nos, Senhor, revela-te, Senhor, e opera, Senhor, maravilhas através deste programa, Senhor. Alcança, Senhor, todas as irmãos e irmãs que estão assistindo. Conduza tudo, Senhor. Pedimos em especial que o Senhor venha proteger as nossas crianças, Senhor, que fazem parte da educação infantil nas creches. Que o Senhor venha proteger, Senhor, essas crianças, venha guardar, Senhor, lá nos seus lares. Neste período ainda que nós não estamos retornando às aulas, mas que o Senhor venha encaminhar tudo, ó Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a irmã Cristina, que se deslocou do seu lar até aqui, prontamente, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem preparado. Abençoa, Pai, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos passar então para a nossa irmã Cristina, que vai estar falando então sobre esse tema. O que seria então consciência fonológica? Começamos então pelo início, né, irmã Cláudia? Isso. O que é a consciência fonológica? Antes de falar o que é a consciência fonológica, deixa eu explicar por que nós estamos falando disso, né? Uhum. Algumas irmãs solicitaram que esse tema fosse abordado, porque nesse período, principalmente, né, de pandemia, são muitas as irmãs, não só irmãs, né, é geral, as pessoas que estão encontrando dificuldade na questão da alfabetização dos filhos. Claro que esse assunto vai além até da alfabetização, vem antes da alfabetização também, mas essa foi a razão de nós
abordarmos este assunto da consciência fonológica, né? E nós vemos que crianças que atingem níveis de consciência fonológica satisfatória, eles vão ter um êxito muito maior na leitura, tanto na leitura quanto na escrita. Na escrita, né? Exatamente. A irmã Cláudia, que é professora, agora a irmã Cláudia está na educação infantil, Isso. mas trabalhou muito com alfabetização. Sim, também, né? Trabalhei. Então, eu até tremi quando eu soube que... Eu trabalhei com alfabetização. Olha, se eu fosse somar tudo, acho que deu uns 23 anos. Meu Deus do céu. Não é essa a razão que eu tremi quando eu soube que era a irmã Cláudia que estaria aqui, né? Mas a irmã Cristina tem todo outro amparo, né, irmã? Tu está tendo uma experiência agora com as filhas, né? Exatamente. O que acontece? Quando a minha filha nasceu, a Micaele, a mais velha, eu comecei a me preocupar. Eu acho que é natural, né? A pessoa começa a se preocupar mais com a educação, com o que ela vai enfrentar depois. E, inclusive, quando ela tinha por volta de 1 ano, eu decidi, eu vou cursar pedagogia para ver como é que é mesmo. O que vão ensinar para minha filha lá na frente. Né? E aí eu comecei, aí nesse semestre agora, eu estou concluindo o curso de pedagogia. Até incentivo os irmãos que... Hoje nós temos muito mais facilidades para estudar, né? Então, eu fiz um curso à distância, mas que me ofereceu bastante conhecimento, assim, que tem me sido útil, assim. Claro, tudo tem os suas vantagens e desvantagens. A gente tem que estudar algumas coisas que acabam sendo contra aquilo que a gente acredita, mas a gente pode dizer que também existe uma vantagem de fazer um curso um pouco mais madura, né? Como eu já estou. É verdade. Porque tu consegue ser um pouco mais crítica, consegue separar uma coisa da outra, consegue... Então, irmã Cláudia, eu não quero fugir do tema que eu vou indo, vou falando uma coisa. Mas é benção, tudo é acréscimo para a nossa vida, né? Então, como eu disse aí, eu comecei o curso e... Só falando mais uma coisa, inclusive a Abrace Restauração tem um convênio com essa mesma faculdade que eu fiz, é a Unicesumar. Glória a Deus. E as irmãs que têm interesse de procurar, pode procurar na internet aí, depois fala com o pessoal da Abrace que tem desconto para cursar. E eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a estudar mais sobre tanto alfabetização quanto todo o conteúdo curricular, né, de uma criança no seu início na escola. E uma das coisas que chama a atenção é exatamente esse tema da influência da consciência fonológica na alfabetização. Eu peguei alguns artigos só para mostrar isso, alguns artigos científicos, né, e de pessoas que estudaram mais a fundo a respeito disso, e que mostra um deles que eu peguei aqui, mas tem inúmeros. Se a pessoa coloca ali no Google Scholar, ali vai encontrar inúmeros artigos que falam a respeito disso. E esse aqui fala sobre a consciência fonológica no início da escolarização e o desempenho ulterior em leitura e escrita. E aí ele faz um estudo correlacional, relaciona uma coisa com a outra. E ele mostra, então, eles fizeram um estudo com crianças, pegaram crianças que não tinham nenhum nível de consciência fonológica, pegaram crianças que tinham um pouco mais, pegaram crianças que eram bem firmes nessa área de consciência fonológica e verificaram que existe uma influência, uma forte influência da consciência fonológica, tanto na leitura quanto na escrita, na facilidade da criança a aprender também, tanto a ler quanto a escrever. E ele sugere, inclusive, que na educação infantil, que hoje a gente sabe que é o período
anterior à escola mesmo, ao ensino fundamental, seria um momento adequado de se investir nisso, no desenvolvimento dessas habilidades, para que mais à frente um pouquinho elas possam ter muito mais facilidade na leitura quanto na escrita. E eu vi que a minha sala de experiências é a minha casa, né? Lá em casa. E a gente começou, não só eu, mas tem um grupo de irmãs que me acompanham há bastante tempo também, com seus filhos. Começamos a fazer isso, começamos a investir nessa questão da consciência fonológica. Mas agora deixa eu falar o que é, então, a consciência fonológica. Né? Curiosa. A consciência fonológica é a habilidade que a pessoa tem de reconhecer e manipular os sons que compõem a fala. Ou seja, amém. É estar consciente de que as palavras que a gente fala, elas são constituídas por algumas partes e que essas partes podem ser isoladas. Ou seja, eu posso pegar uma palavra e posso segmentar ela, eu posso manipular, posso tirar letras para acrescentar, tirar letras vai mudar o sentido, acrescento letras vai mudar o sentido também. Então, é essa capacidade que a pessoa tem de refletir sobre aquilo que sai da sua boca, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que acontece? Nós pensamos, quando a gente fala, é tão natural para a gente falar, né? Que a gente nem pensa naquilo que a gente está falando. Eu estou falando e estou falando. E para quem já está alfabetizado, a pessoa é uma coisa que ela nem percebe o quanto isso é importante. Mas para a criança que não está alfabetizada ainda, ela não consegue entender qual quando a gente fala uma frase, por exemplo, se a gente lê no papel uma frase, a gente vê que tem um espacinho entre as palavras, mas quando eu estou falando aqui, você não está vendo eu falar assim, ó, irmã Cláudia, tudo bem? Não, a gente fala uma coisa corrida, é como se tivesse tudo juntinho. Tudo junto. E a criança não consegue entender isso, né? Por que lá no papel é tudo separadinho, por exemplo? Não consegue entender que existem palavras, que existem frases, que existe uma diferenciação, que eu posso pegar uma palavra e eu posso separar a palavra em sílabas, que eu posso pegar uma palavra e ir mais além, posso separar em fonemas, posso segmentar completamente aquela palavra. E a consciência fonológica é isso, é a criança começar a entender que as palavras, que as frases, o que são frases, o que são palavras, como é que isso se relaciona com os sons da fala. Certo? Então, a pessoa o falante, né, que tem a consciência fonológica, ele começa a reconhecer que as palavras, por exemplo, podem rimar, que uma palavra pode terminar ou começar com o mesmo som da outra, que as palavrinhas, então, são compostas por sons individuais, que eles podem ser mexidos ali, né, manipulados, para formar novas palavras. Então, isso seria a consciência fonológica. Agora, como que nós trabalhamos isso lá ainda muito cedo com as crianças? Como é que isso é possível fazer, né? E aí a gente... existem vários níveis de consciência fonológica que tudo inicia... A gente pode começar a trabalhar com isso ainda muito cedo, lá quando a gente está começando a ler para as criancinhas ainda, lá até no berço ainda, né? Muito cedo, por meio de livros rimados, por exemplo, com rimas. Então eu trouxe aqui alguns livrinhos que eu uso com as minhas filhas. Por exemplo, esses aqui são bem básicos, assim. Glória a Deus. Só que são todos eles com rimas. Nós temos rimas nele. Então, por exemplo, esse aqui da Arca de Noé. Assim que as nuvens de tempestades foram ficando mais escuras, Noé abotoou sua túnica pitoresca
ele trabalhara dia e noite para terminar a sua arca gigantesca. Aí a criança vai pegando, gigantesca, pitoresca. E é interessante que tu começa a trabalhar isso, quando eu ensinei rimas para minha filha mais velha, agora tudo que ela vê, ela quer ver se está rimando, mãe, pitoresca, gigantesca, rima, né, mãe? Que legal. Vai pegando tudo e assim a criança vai percebendo que, e ao entrar em contato com o livro também, ela vai percebendo que aquilo que está escrito ali, o tesca, que tem na outra palavra ali, esca também, é como se escreve aquele som que ela está falando. Então, e livros de rimas existem muito. Eu peguei alguns que eu tinha lá, de esses mais básicos para crianças menorzinhas, que agora eu estou usando com a minha filhinha pequena, que tem 1 ano e 10 meses. E tem, inclusive, bíblias com bastante histórias, todas elas rimadas. Essa aqui, por exemplo, esta e esta aqui são a mesma, na verdade. Não sei se os irmãos conseguem enxergar aí. Os irmãos conseguem enxergar, podem falar aí no chat. São histórias bíblicas, todas elas com rimas, feitas com rimas. Então, a criança vai começando a perceber que as palavras têm relação uma com a outra e têm relação com a escrita também. O que acontece? Falar, a gente aprende a falar como? Naturalmente, né? Agora, ler, a gente precisa ser ensinado a ler. Então, e se a gente faz isso desde pequenininho lá, vai facilitar a aquisição de toda a fluência na leitura, que é uma coisa tão importante, né? E a gente sabe que hoje o Brasil tem tantos problemas nessa área, são tão fortes os problemas nessa área no Brasil, que se os pais não derem esse apoio para os filhos, não que não existam professores bons, existem professores maravilhosos, a gente sabe, mas uma coisa é um professor ter que lidar com 30 crianças numa sala, 20 crianças, 30 crianças, e outra coisa é o pai, que conhece, a mãe que conhece o seu filho, sabe quais são as dificuldades dela, dá esse apoio para a criança. Não, sem sombra de dúvida, eu acho que a irmã Cláudia vai concordar comigo que as crianças que têm melhor desempenho são aquelas que os pais estão realmente comprometidos com. Sim. Aqueles, a gente via assim, notório, irmã Cristina, as famílias que os pais davam esse valor, né, para a leitura escrita. A criança, ela aprendia rápido, era maio ali, já estava lendo. Exatamente. E aquela que não tinha, então ia mais lento, lá por outubro, novembro, às vezes que a gente conseguia, né? Exatamente. E isso é muito importante, esse incentivo do pai, da mãe, né? Exatamente. Ainda mais assim, a criança ver que a leitura não é uma coisa ruim, né? Que eu vejo que alguns pais até passam isso para o filho, ler é chato, ler é... E aí, claro, se a criança está vendo que o pai acha chato, por que ela vai querer ler, né? Se é uma coisa chata, por que eu vou querer ler? Então, às vezes, o próprio pai tem que se autoeducar e começar a entender que ler é algo que vai acrescentar para ele coisas muito boas, tanto... inclusive espiritualmente, né? Nós estamos no programa da Abrace, aquela pessoa que tem dificuldade para ler a Bíblia vai ter muito mais problemas, inclusive espirituais, né? Porque não tem aquela base que precisa. Então, eu diria que o primeiro passo nessa questão da leitura é o pai e a mãe mostrarem que ler é bom, ler é gostoso, ler não é uma coisa ruim, é uma coisa agradável, uma coisa que a mente da criança vai se desenvolver, ela vai imaginar, Então, é um dos primeiros passos para os pais que desejam que seus filhos tenham uma fluência em leitura. E a gente sabe, não daria nem tempo de falar aqui de todos os benefícios que tem nessa... com certeza. A questão da leitura, do aprendizado
correto da leitura também, né? A gente vê também muitas crianças hoje que lá na 3ª série ainda tem, na 4ª, na 5ª até, tem problemas terríveis na... Agora a nossa realidade está assim, né? As Exatamente, crianças estão sendo aprovadas sem saber ler, né? exatamente, Foi todo um sistema que criaram, né? exatamente, e é uma coisa tão terrível, né, que se implantou no Isso. Brasil, que... E daí vem os resultados nas redações do Enem, né? Não sei se a irmã acompanha, assim. Alguma coisa Mas assim. é de ficar assustado, né? É de ficar de cabelo em pé, né? E não só na redação do Enem, mas a gente vê assim, adultos que cursaram até uma universidade que são, na realidade, aquilo que se chama de analfabetos funcionais, né? Aquela pessoa que consegue até decodificar as palavras, mas não consegue entender aquilo que está lendo, não consegue fazer uma crítica àquilo que está lendo. Então, o momento que nós temos quando nossos filhos são pequenos, a oportunidade que nós temos quando eles são pequenos, nós temos que aproveitar, né? Para auxiliar eles nisso também. E filhos de crentes também, né? É importante que o filho do crente tenha essa base, porque ele vai ter que enfrentar tantas coisas, muitas vezes, né? Se ele tiver que enfrentar essa dificuldade também, acaba ficando um pouquinho mais pesado para aquela criança, né? Então, agora se o pai ajuda, não, a mãe ajuda, vai lá, instrui, dá um jeito, né? Fica mais fácil para aquela criança também. E outra coisa que é interessante, que a consciência fonológica, eu li algumas pesquisas que não importa o método que o professor lá está usando para ensinar o filho, para ensinar as crianças a ler, não importa qual é o método. Para qualquer método é importante que a criança tenha um bom nível de consciência fonológica, que isso vai ajudar ela. Verdade. Então, é um assunto bem interessante. E aí eu trouxe aqui, ó, trouxe mais alguns livrinhos, ó. Mais alguma coisinha. Esse aqui é Meu Tesouro, eu vou falar para não sei se os irmãos estão enxergando o livro. Meu Tesouro de Contos e Rimas de Animais. Também é um livro todo rimado com ilustrações lindíssimas, que a gente sabe que para criança chama atenção e é importantíssima a ilustração quando eles são pequenos, né? Todo ele rimado. E aí a gente pensa assim, mas isso deve ser uma fortuna, né? Isso, meu Deus do céu, esses livros... Realmente, se a gente vai comprar numa livraria, os livros hoje estão bastante caros. Mas todos esses que eu trouxe aqui, ó, com exceção desses dois aqui que eu comprei na Ramo da Videira, tem um outro aqui, ó, clássico de Virtudes para Crianças, que tem aquelas histórias clássicas de Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida, tudo com rimas também. E este aqui, todos eles foram comprados em lojas de livros usados, nos sebos. A irmã vê... novos, né? Estão novinhos. Inclusive, esse aqui a minha filha não mexeu, então realmente... Mas foi comprado livro de um sebo por um preço muito inferior àquele que se compraria numa livraria normal. Esses todos aqui, a minha filha vive com eles e com certeza outra criança vai poder aproveitar ainda. Minha filha mais nova já está ainda aproveitando. Então, às vezes a gente enxerga as dificuldades, mas a gente não vê que existem oportunidades que nós temos, que nós podemos aproveitar. Vai lá, pesquisa. O pastor James, meu esposo, ele é um fã de livros, né? Então, ele está sempre pesquisando em sebos, está sempre lá
procurando o que tem de promoção, o que é mais em conta, o que tem. E sempre acha, sempre encontra. Tudo isso aqui foi ele que encontrou esses. E sempre tem coisas a um preço bem acessível que vale a pena a gente investir para que a criança tenha acesso. Agora, imagina uma criança que não tem acesso a livros, como é que ela vai gostar de ler? Não tem, não sabe. Como é que ela vai ter facilidade de aprender a ler se ela não tem acesso àquilo? Né? Começa a ficar difícil. Esse aqui, ó, na Ramo da Videira tem né, uns quantos livrinhos bem interessantes. Então, esse aqui também, ó. Tudo são coisas de rima. Esse aqui a minha filha ama também. Palavra Sagrada, Poesia Encantada, Paulo Debs. Esse aqui eu não comprei num sebo, eu comprei numa loja, mas estava em promoção também. Então a gente vai procurando as promoções, vai achando, né? E aí a minha filha ama e ela até chega a começar a decorar Mas ela gosta muito, muito, muito de ler mesmo. Esses dias ela mandou esse aqui para as amiguinhas dela. Amiga que é amiga caminha junto pela vida. Amiga que é amiga é pessoa muito querida. Amiga que é amiga nunca é esquecida. Tudo vai rimando. Amiga que é amiga cumpre a palavra prometida. Amiga que é amiga é como corrente bem unida. Amiga que é amiga não fica arrumando briga. Amiga que é amiga não deixa a outra desprovida. Amiga que é amiga está sempre comprometida. Amiga que é amiga lembra uma da outra, tanto lá quanto aqui. Amiga que é amiga é como Ruth e Noemi. Ai, que então, lindo. são coisas assim que a criança, além de aprender virtudes, coisas da Bíblia, coisas que... Tem bastante ensinamento. Né? Exatamente, ela vai percebendo, principalmente quando a gente ensina, isso aqui é uma rima, essa palavrinha rima com essa, olha o finalzinho dela como é que é, o mesmo finzinho. Aí eles vão aprendendo, vão se dando conta de algumas coisas que vão ser necessárias para elas aprenderem a ler mesmo. Aí, muito bom isso. Além da rima, né, a criança tem que começar a ter consciência das sílabas, começar a entender que as frases, começa tendo consciência de frases, o que são frases, que são uma história bem curtinha, que tem que ter alguém que fez alguma coisa. Depois a consciência das sílabas. Aí existem inúmeras atividades que pode se fazer para a criança ter consciência das sílabas. Uma das mais tradicionais, né, é falar as palavras batendo palminha. Cavalo. Quantas palminhas tu bateu? 3. Aí ela vai entender que aquela palavrinha tem 3 sílabas. Ela vai prestar atenção aqui, cavalo. São coisas que a gente fala assim na corrida, a gente não percebe. E isso aí depois vai ser importante para ela conseguir identificar as letrinhas que vão formar aquela palavrinha também. Né? Aí vai indo. A irmã Cláudia pode me interromper aí, né? Não, tá bom. Pode me interromper, que senão eu vou falar. Eu só estava olhando se tinha perguntas. Aí vai se trabalhar. Quase que eu me esqueço, mas um livro que eu uso muito e que eu utilizo até hoje, é esse livro aqui, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. Que não sei se a irmã já conhecia, irmã Cláudia. Não lembro, pode ser que eu já li. Você já tenha tido algum. Mas esse livro é bem interessante, porque ele te dá todo um programa para trabalhar a consciência fonológica lá desde dos bebês. De quando a criança é bem pequena mesmo. Né? Então ele começa mostrando como fazer a criança perceber um som. Por exemplo, assim, ele te dá... Todo o livro é de atividades para te fazer com a criança. Então, ele começa mostrando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ela perceber que que existem os sons, que cada som representa alguma coisa. Então, isso aqui eu fiz bastante com a Micaele também.
pegar vários sons, que hoje é tão fácil, né? A gente pega no YouTube, na internet. Coloca lá o som de uma vaquinha mugindo, coloca o som de um gatinho miando, coloca o som de uma torneira abrindo. E aí, ela escutando e tenta reconhecer, o que é isso, Micaele? Isso é uma vaquinha fazendo mu. Aí ela tá assimilando que aquilo ali é um som que significa alguma coisa. Ela está conseguindo ouvir, né? E está conseguindo associar aquilo que ela ouve a alguma coisa. Porque a criança até consegue fazer isso naturalmente, mas ela não está refletindo naquilo, né? Quando ela consegue refletir, ela vai ter mais facilidade depois. Então, coloca vários sons. Aí começa assim. Depois, a gente coloca sequências de sons para a criança, um som da janela abrindo, ou uma gaveta abrindo, uma coisa caindo, um assoar do nariz, uma tosse. Coloca vários sons e diz, agora me diz o que tu escutou. Daí ela vai dizer, eu escutei uma janela abrindo, alguém tossindo, tudo para ela ir tomando consciência daquilo ali. É bem interessante. E uma coisa que é muito importante, né, irmã Cláudia, que eu acho que é uma coisa que todos falam muito hoje em dia, se fala muito, a importância da ludicidade, né, ser lúdico, principalmente com crianças pequenininhas, trabalhar de forma que elas tenham sempre prazer naquilo ali, né, com a brincadeira, e é possível ensinar essas coisas de uma forma lúdica, de uma forma que a criança sinta prazer também nisso. Eu lembro que a minha filha, ela tinha, na verdade até hoje, né, ela sempre quer o momento das atividades do dia, que é o momento que a gente para um pouquinho para fazer algumas atividades com ela, assim, né. Agora tu já organizou uma rotina, no exatamente, caso, né? Já se tem uma rotina mais organizada. Aí ela sempre me pede, eu me lembro quando ela era pequenininha, ela queria escutar os sonzinhos também, ela sempre pedia, que sonzinho é esse? E aí ela ia entendendo tudo. E aí, a gente ia fazendo todo o programa com ela e ela ia sempre querendo mais, né? A gente sempre deixa a criança querendo um pouquinho mais, né? Não deixa ela enjoada. Isso entra o estímulo, né? Exatamente. Que nós, como professores, nós sempre temos que ter todo dia, né? Exatamente. Mas em casa, então, a família tem que se dispor a isso também. Né? Exatamente, a família tem que se dispor a isso. Que nem você falou ali, para ter interesse de ler no futuro, a gente tem que criar, brincando, momentos que ela vai perceber, né? Que é gostoso ler, né? Exatamente, exatamente. Hoje, a minha filhinha de 1 ano e 9 meses, que ela ainda toma mamar no peito, né? Então, o que ela faz agora para tomar mamar? Ela vai lá, pega um livrinho, ela quer tomar mamar e fica folheando o livrinho. De tanto que ela vê a maninha que já está lendo, ela vê o pai que ama ler, então ela acha que é normal isso. Normal é pegar um livro e ficar lendo. É muito bonitinho de ver assim como a rotina da família influencia, né, na criança. Agora, se a gente ficar assim, se a gente, por exemplo, tivesse televisão, a gente não tem televisão, graças a Deus, e ficasse na frente da televisão, o que ela ia achar que era legal? É ficar na frente da televisão. Se a gente ficar só olhando videozinho no YouTube, e principalmente, né, essa questão dos videozinhos no YouTube, é natural que aquilo chame a atenção da criança. Colorido. É colorido, é coisas que se movimentam, é coisas que tem certa interação, então é natural, vai chamar a atenção, ela vai querer aquilo. E se eu não mostrar para ela o outro lado, né, se eu não insistir no outro lado, ela vai querer que a gente viva olhando o videozinho no YouTube. É que o ser humano, mesmo desde lá de pequeno, né, irmã Cristina, eles querem a comodidade, né? E é muito mais cômodo, né? Com certeza. É isso que a gente tem que fazer como
pai e mãe, né? É instigar, é perguntar, é incentivar. Conversar, falar. É muito fácil tu botar teu filho lá, né? E eles ficam bem quietinhos, né? As mães vão concordar comigo. As crianças, se a gente põe um videozinho, eles ficam quietinhos, parece que a gente diz, mas não dá trabalho nenhum, não tem criança em casa. Só que o que a criança está adquirindo com aquilo ali, né? Uma mente preguiçosa, uma mente que lá na frente, se eu tenho certeza que hoje, lá na frente a minha filha vai me agradecer por eu ter ajudado ela na leitura. Tá? Mas se eu deixasse ela ao livre escolha dela, que ela escolhesse assistir videozinhos, ficasse livre para isso, eu sei que lá na frente ela ia dizer, mãe, por que tu não me tirou disso? Por que tu não me incentivou a ler? Hoje eu tenho uma dificuldade para ler, é tão difícil, né? E eu posso te dizer, irmã Cristina, os filhos quando são grandes, eles lembram da infância, que eu tenho as minhas que são adultas já, e elas comentam. Exatamente. Né? E elas agradecem também pelo incentivo à leitura, né? Que elas leem bastante. Elas estão lendo mais do que eu agora. Exatamente. Mas elas fazem esse tipo de comentário mesmo. Eu achei interessante esses dias a minha filhinha, quem não sabe, ela tem 4 anos, vai fazer 5 anos em julho. 4 anos e 10 meses agora. E ela me disse assim esses dias, mãe, quando eu tiver os meus filhinhos, eu vou fazer isso que a gente faz, essas atividades que a gente faz. Porque querida, eu vi, que coisa boa ouvir isso, né? Porque tá valorizando. Tá valorizando. Não, e a gente Desde quer que ela tenha prazer pequenininha. naquilo, né? Não pode ser uma coisa assim imposta, uma coisa que, senta aqui agora, vamos fazer isso aqui. Não, tem que ser uma coisa que ela goste, porque ela é pequenininha, né? Imagina. É pequenininha, é a hora que ela tem para brincar, só que ela brinca com coisas que vão trazer benefícios para ela no futuro também. Ela brinca de casinha, brinca de um monte de coisa, mas brinca também de ler. De ler. Para ela, ler é tão prazeroso quanto brincar de casinha, que ela gosta muito. Brincar com os ursinhos dela, que ela gosta muito. Então, isso é um prazer que ela tem, tanto quanto as brincadeiras que são ditas como exclusivas de crianças, né? E essas habilidades somos nós que desenvolvemos nas crianças, né? Exatamente. Porque se tu não tivesse todo esse incentivo, esses livros, esse momento, essa rotina, elas não iam estar se desenvolvendo dessa maneira que estão, né? Exatamente. E assim nós procuramos fazer nas creches, né, irmã? Desenvolver essas habilidades que eles não têm em casa, né? Nossa realidade é outra. É outra né? realidade, é né? outra. Eu sei. E então o professor tem que ser bem criativo, né? Sim. Ali naquele momento que está na escola também tem que ter rotina, né? Sim. E desenvolver tudo isso. Por isso que é importante os irmãos que estão assistindo esse programa a mudar a ter, tudo já foi falado aqui na rádio, ter a rotina, a ter essas habilidades, esse incentivo, né? Não dar o celular, não colocar filmezinho, né? Exatamente. Porque senão... É um prejuízo que a criança vai ter, às vezes, com certeza, para a vida toda, né? E as pessoas não se dão conta. Alguém está pedindo no chat o nome do livro e o autor. É Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. Marilyn Jagger Adams, Bárbara Furman, Ingvar Lundenberg e Terry Biller. Então, aí, eu não terminei, né? Tô vendo que o tempo está correndo e eu tô tentando eu nem tô correr. olhando pro relógio. Jesus. Então ele vai mostrando várias atividades que podem ser, inclusive, isso aqui que eu achei bem interessante, inclusive para as irmãs da creche, das escolas, Isso. que ele tem um programa de... Onde é que está aqui? Um programa para ser aplicado tanto na pré-escola, na educação infantil, né? Ele mostra tudo direitinho, ó, o que pode aplicar por dia.
E é um tempinho, pouquinho tempinho para criança. Eu sei que a rotina da creche é bem puxada, porque eles têm vários períodos de alimentação, banheiro, e é bem... E ele segue um roteirinho bem interessante, assim. Vamos ter que adquirir esse livro, viu, irmãs? É verdade. A irmã Aline, que está assistindo. É bem interessante, assim. Glória a Deus. E aí depois ele começa a trabalhar com as rimas. E as rimas, a gente que está em casa pode trabalhar com muita coisa bíblica, né? Muita coisa depois vai trabalhando com palavras e frases, vai mostrando como que a criança vai entender o que é uma palavra, o que é uma frase. Depois começa a entrar mais, vai segmentando mais, né? Começa a trabalhar com as sílabas. Isso. Depois... É assim que termina teu pensamento. Não, depois ele entra nos fonemas, daí que é uma coisa mais, quando a criança já está mais avançada mesmo, né? E fonemas iniciais, começa com os iniciais e os finais, que no início é mais fácil. E depois entra nas letras e escrita. Vai relacionar o que está aquele som com as letrinhas mesmo. Então é bem interessante o programa que ele segue aqui. Nós vamos ter que adquirir esse livro. Eu acho que vale muito a pena para a Abrace adquirir. Porque a gente está desenvolvendo, assim, de certo modo, esse estímulo para a leitura e escrita, né? Sim. Nós estamos incentivando bastante as crianças, né? Isso é excelente, porque é uma coisa que não se faz hoje, né? Uma coisa que... Aí, eu lembro que anos atrás eles não permitiam que a gente trabalhasse nos tão pequenos assim. Sim. Essa metodologia, né? Mas hoje, assim, eles já estão vendo, ainda mais agora que não ficaram 1 ano e pouco sem aula, praticamente, né? Mas que coisa boa. Então, nós temos que puxar mais, né? Nós temos que Exatamente. incentivar mais essas crianças. Né? Exatamente. E tem um outro material que eu uso bastante também, que acho que eu já falei bastante, que é as apostilas da família de trigo, que eu usei muito também. Né? Esse aqui, por exemplo, é sobre consciência fonológica. E aí também fala, a criança vai, pinte o círculo que corresponde ao som pedido. Daí o som é o pi. Daí aqui é o pipa. Daí a criancinha, pi é do primeiro sonzinho. Daí ela marca ali, vai. Isso é muito bom, essa atividade. Aqui tem muita atividade também. Tem bastante exemplos ali, né? Então, na verdade, esse da família de trigo, ele é muito usado na educação domiciliar, né? No ensino domiciliar, pelas E como é que homeschoolers. as irmãs que estão assistindo podem adquirir esse... Esse aqui, é só entrar no site deles, familiadetrigo.com, vai ver que tem uma loja ali. E aí pode adquirir tanto os livros, a apostila impressa, quanto o PDF para imprimir. Quem tem mais filhos, adquire o PDF, imprime, daí imprime quantas vezes quiser, né? Eu acho interessante. Ou até quem não tem tantos filhos, eu acho que vale a pena o PDF, sabe? Né? Que sai mais barato, principalmente se a pessoa tem uma impressora boa, né? Sim. A gente procurou investir numa impressora boa, porque a gente imprime muito também lá em casa. E aí vale a pena ter. Glória. Então, a coleção de apostilas da família de trigo tem desde as vogais para crianças a partir de 3 anos, ela recomenda já ensinar as vogais. E eu segui, na verdade, bastante o... Nós estamos fazendo isso lá na creche. Olha só que coisa E a filhinha da Ana hoje estava lá, né? E ela cantando a musiquinha das vogais. Tem 2 anos e pouco. Exatamente, porque os críticos, né, do ensino da leitura dizem que a criança tem que brincar, mas por que a criança não pode brincar com as letrinhas? Brincar. Por quê? Eu não entendo isso, sabe? Por que não pode brincar com letras, que são coisas que eles gostam, eles amam brincar com os números, brincar com as cores, com as formas, né? Exatamente, são brincadeiras que... E ela usa o método fônico, que é aquele método que a gente ensina o som das letrinhas para as crianças. E para mim, assim, foi fantástico, sabe? Porque
Hoje a minha filha lê bastante, assim, lê bênção, com uma né? fluência normal. E isso nós queremos trabalhar com as nossas crianças, né? Olha só que coisa boa. Isso é um grande avanço, na verdade, né? avanço, Porque né? dá essa oportunidade para a criança, né? Isso. E ainda mais as crianças das escolas, das creches, que têm um pouco menos de recurso, né? Que se puder encontrar esse apoio na e escola. até nós ali da ilha, ali, nós temos famílias que os pais não sabem ler, né? São analfabetos. Exatamente, a Então, dificuldade é ali, muito maior. daí quando eles estão indo pegar o kit, a gente primeiro tem que explicar para eles o que é para ser feito em casa, para essas famílias. Né? Sim. As outras não, as outras já pegam, olham as orientações e tentam fazer, né? Sim. Mas é maravilhoso, assim, se tu pode ensinar em casa, né? Exatamente. Hoje no Brasil, eu gostaria de falar mais, mas eu acho que meu tempo já vai se esgotar de novo. A irmã Tainê já me disse que eu tenho 3 minutos. Nós nem fizemos agradecimentos, Então, irmã, quer agradecer? Eu queria falar um pouco mais de homeschooling também, mas acho que não vai dar tempo hoje. Mas aí a gente pode voltar. Nós temos também, o Ministério da Restauração tem uma plataforma que está em construção. Isso. Que tá é em bem, construção, tá já está nativa, mas está sendo construída aos pouquinhos. Tá. E já tem bastante coisa ali de dicas. Porque a gente estava comentando lá na creche, as professoras, né? Pra gente seguir também. Exatamente. Até se a irmã deixar eu dar o telefone aqui Sim. rapidamente que daí as irmãs conseguem mais informações, ó. O telefone é 995820814 do Departamento de Ensino para ter informações maiores sobre a plataforma. Pode falar, irmã. Só tem uma pergunta, não sei se vai dar tempo, assim, mas a gente agradece a todos os participantes, né? São vários aqui. Sintam-se abençoadas ali, que a gente não vai citar nome por nome, porque não dá mais tempo. Tem uma pergunta assim, ó, que ela está ensinando a sobrinha de 3 meses o alfabeto em português e inglês. Embora a idade, não tenho certeza se o cérebro dela já tem capacidade de captar isso. As duas, no caso, português e inglês. O cérebro da criança é uma coisa impressionante, né? A gente subestima muito, né? Mas alguma coisa ela já está captando, com certeza. Alguma coisa ela está captando, sem dúvida. Não que ela vai sair falando com o irmão ela vai sair falando inglês, mas quanto mais a gente expõe o idioma, quanto mais a gente expõe a idiomas diferentes, mais fácil fica para a pessoa. Né? Não vai dar tempo de muita coisa, mas... Tem que encerrar, irmã Cristina, mas nós vamos voltar. Amém. Marca aí onde é que você parou. Tá bom. Tá, agradecemos então a participação de todos, né? E é um assunto que tem bastante pra gente conversar, né? Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Paz, oração e união. Né? Paz, oração e união. Sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração.